quem não sabe, o Lula deve fazer agora em agosto, ou seja, no mês que está entrando aí, a sua indicação para o novo PGR ou manter Augusto Aras. Tem um setor bem pequenininho assim do PT, mas bem minúsculo, que são duas pessoas que querem aí a manutenção do Augusto Aras, enquanto isso tem um setor gigantesco contra a manutenção do Augusto Aras. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eu não sei as conversas de bastidores, mas sabe-se que o Augusto Aras rasteja muito pelo cargo. Eu falei isso aqui faz alguns dias. Eu falei aqui, olha, o Augusto Aras vai oferecer a cabeça do Bolsonaro numa bandeja, se necessário. Ele vai rastejar de todas as maneiras possíveis e imagináveis para ser mantido no cargo. Ok. E eis que, na época eu falei, olha, a PGR tá aí com um caminho para pedir a prisão do Bolsonaro ao STF. Essa deve ser aí a bala de prata do Augusto Aras contra os seus oponentes na luta pela PGR, para falar, tá vendo? Sou eu, tem que ser eu serei muito grato ao Lula se ele me colocar aqui, e eu vou ser um cara que estarei aí com vocês, aí da esquerda agora. Não estou mais com a extrema-direita, esquece isso do Bolsonaro, foi um momento ruim na minha vida, gente. Todo mundo erra um dia. Nesse caso foi erro pra caramba, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora é confirmado aí via imprensa que a Procuradoria-Geral da República já tem um plano para pegar o Bolsonaro. Para quem não está sabendo, o inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro está sendo dividido em 4 partes. Então são 4 inquéritos que formam uma mega investigação. Essas 4 partes são os incentivadores, os mentores, os influenciadores e os executores. Aliás, os financiadores e os executores. Então são 4. Incentivador, financiador, mentor e executor. Então tem lá os mais de 1.500 que foram presos como executores. Já quase todos eles foram tornados réus. Tem ali os financiadores, esse inquérito não está vazando nada, mas está avançando. Teve operação na semana passada, na semana retrasada, uma vez por semana praticamente tem, uma vez a cada 10 dias tem operação. Não vaza nada, não estão vazando nomes nem nada, mas está avançado. Tem o inquérito aí dos mentores, que esse é o mais difícil, tem que saber realmente quem teve a ideia e tudo mais, mas que vai chegar no Bolsonaro. E tem o dos influenciadores. Esse está muito fácil para chegar no Bolsonaro e nos bolsominions. Essa semana foi preso um youtuber bolsonarista que estava tentando fugir do Brasil. Ele estava tentando fugir para a Argentina, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Foi preso ali na Polícia Federal, porque para sair do Brasil você tem que passar pela Polícia Federal, e aí preso. Esse youtuber foi um dos incentivadores dos atos terroristas. Pois bem, a PGR quer aí para pedir a prisão do Bolsonaro antes de setembro, tem que ser em agosto. Pro Augusto Aras mostrar serviço e ter a bala de prata, tem que ser antes da indicação do Lula. A indicação do Lula deve sair no final de agosto ao começo de setembro. Tem presidentes que indicam antes. Porém, o que se fala aí nos bastidores é o seguinte, o Lula não tá nem falando desse assunto com ninguém. Inclusive, fala-se mais aí nos bastidores sobre o novo ministro do STF do que sobre o novo PGR. Digo eu, Thiago, a importância é a mesma dos dois cargos. O PGR é o cara que pode ferrar um governo e colocar um governo abaixo sem provas, como fez o Rodrigo Janot com a Dilma Rousseff, ou é o cara que pode simplesmente, o governo faz o que quer e ele segura ali a barra, como fez o Augusto Aras com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez o que quis, atacou a democracia, ele atacou a vida das pessoas diretamente, foram mais de 1 milhão de mortes por Covid, eu sempre falo isso. Eu não vejo ninguém mais aqui lembrar da subnotificação. Sabemos que o número passou de 1 milhão o Augusto Aras deixou. O Augusto Aras arquivou mais de 100 pedidos de investigações contra o Bolsonaro pelos crimes dele na pandemia. Eu lembro das pessoas, eu não esqueço. Tem gente que esquece. Na esquerda também tem gente que esquece, infelizmente. Eu não, minha memória é boa. Eu lembro até hoje eu querendo sair de casa e não podendo por conta do Bolsonaro ali. Eu lembro até hoje eu tendo que usar 2 máscaras para sair de casa, sendo que já tinha vacina no mundo inteiro e a Pfizer ofereceu para o Brasil e a Coronavac ofereceu para o Brasil ter 60 milhões de vacinas ainda em 2020. O Bolsonaro falou não, 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 não e não. E eu lembro que eu tive que ir para a Polônia para me vacinar, que a minha sogra, que Deus a tenha, ainda estava viva, ela foi lá, conseguiu para eu e minha esposa a gente se vacinar na Polônia, porque ela estava tão avançada a vacinação que já dava para eu me vacinar na idade que eu tenho 35, tinha 33 na época, sendo que no Brasil ainda nem minha mãe tinha se vacinado com mais de 60 anos de idade. Você fala, caramba, é Bolsonaro, eu lembro disso. Pois bem, Augusto Aras acabou com tudo isso. Agora, o que Augusto Aras quer fazer? Exatamente a ação do Augusto Aras que eu falei que era o indício de que ele estava ali oferecendo a cabeça do Bolsonaro,
agora vazou aí na imprensa uma matéria no Globo e uma no Metrópolis. A Veja também falou por alto sobre isso, que é o seguinte: o Augusto Aras, ele pediu, faz 10 dias mais ou menos, ele pediu ao STF, que autorizou, ele pediu para que o STF ordenasse, né? O STF não pede nada, ordena, para que todas as redes sociais dessem dados de todos os milhões de seguidores de Jair Bolsonaro. Eu achei um negócio, falei, peraí, não tem como você investigar milhões de pessoas, são 6 milhões numa rede, 12 milhões na outra, não tem como investigar tanta gente. Muitos jornalistas seguem o Bolsonaro, muita gente que nem gosta dele acaba seguindo para ver as abobrinhas que ele fala, porque é relevante. Eu não sigo, mas tem gente que segue. Não faz sentido tanta gente assim. O que aconteceu foi que a PGR depois mudou de opinião e falou, é contraproducente pedir realmente o dado de todo mundo. Não tem como a gente investigar todas as pessoas. Vamos então pedir o seguinte, nós queremos dados de todos esses terroristas envolvidos, queremos saber quantos deles seguem o Jair Bolsonaro. Quantos desses executores dos crimes seguem o Jair Bolsonaro? Quantos deles compartilharam publicações do Jair Bolsonaro? Quantos deles curtiram, comentaram, se engajaram em publicações do Jair Bolsonaro? Tem uma coisa que talvez você não saiba, mas que está nos registros das redes sociais, que é quem viu cada publicação. Quantos deles viram publicações do Jair Bolsonaro? Mas não todas. As publicações do Jair Bolsonaro atacando as urnas, atacando a democracia, atacando o STF, atacando ministros do STF, enfim, atacando o sistema eleitoral, que são aquelas declarações que levaram as pessoas a cometerem esse crime. Sei eu e sabe você que se o Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, nunca tivesse falado mal de urna eletrônica, não tivesse feito aquela campanha contra as urnas eletrônicas, aquela campanha lá no molde do Donald Trump, a extrema-direita é igual em todo mundo, viu? Olha, é muito previsível o que eles fazem. Se o Bolsonaro não fizesse tudo aquilo, não incentivasse as pessoas, o que aconteceria é que não teríamos tentativa de golpe de Estado. Mas ele fez. Então, a PGR quer saber, pois bem, esses terroristas aí, eles foram influenciados, sim ou não? E aí eu vou falar, o que a PGR está esperando é só a confirmação de que boa parte deles não precisa ser muito. E olha, nesse caso eu acho que são todos ou quase todos. Que eles viram, primeiro, e que eles interagiram ou principalmente compartilharam publicações com teor golpista vindas do Jair Bolsonaro. Lembrando, o Bolsonaro durante o período eleitoral que começou em 16 de agosto, ele não fez publicações golpistas diretamente nas redes dele, não. Ele fez até junho de 2022, depois ele parou, que era período eleitoral, ele não queria aí dar pano pra manga, mas ele fez. Entre 2019, principalmente 2020 e 2021, ele fez dezenas de publicações. Então, no mesmo pedido, a PGR também pediu que o Alexandre inclua na investigação todas as publicações do Bolsonaro que citam todos esses termos, urna, STF, voto impresso, os nomes de ministros do STF, enfim, todos os ataques do Bolsonaro às urnas, ou à democracia, ou ao STF, ou às instituições que sejam adicionadas no processo. Olha, esse é o caminho que vai usar o Augusto Aras para ele, Augusto Aras, que era tido como aliado do Bolsonaro, peça a prisão do Bolsonaro muito em breve. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!